Fala galera, mais uma vez aqui, professor Paulo de Química, professor Elton de Física, dobradinha das Ciências da Natureza, para quê? Em outubro, né, com o professor, tá vendo, ó, saiu o professor Leonardo, né, o nosso fortinho man, certo? O Elton entrou aqui, mas vocês perceberam... Fortão man. Não sei, fica a teu critério, tá? Mas a gente, quer dizer, eu percebi, vendo as duas falas dos dois professores em tempos diferentes, que o foco é o mesmo. Você havia comentado, já estudou, já fez a tarefinha de casa, o professor Leonardo fala do caderninho de estudos, olha que bacana. Certo? Então, tenho certeza que o professor Coruja, o professor Dalton, o professor Geraldo de Biologia, Pedrão, né, deve ter falado alguma coisa, né, o pessoal de educação física, até de ensino religioso deve ter feito alguma coisa, tá? Então, eu acho que é válido você sempre buscar essas dicas, aí, que nem o professor Elton falou, né, ou até eu entrei, porque a gente já faz essa dobradinha faz algum tempo, e ele, toda vez, ele vai resolver uma questão de chuveiro, resistência, de corrente elétrica, né, do dínamo. Aos rodos, tem mesmo. Né? Então, tem vários. muita questão mesmo. Então, acho que vale a pena você já ir, né, no seu caderninho de estudo, focar esses tópicos principais, assim, junto com os da química, os da biologia, fechar a ciência da natureza com grande êxito em outubro lá. E eu vou tentar adivinhar o que o Paulo vai fazer hoje. Alguma coisa a ver com estequiometria, balanceamento de reação, alguma coisa assim. E faltou mais um, mas esse vai ser bem bacana, beleza? Vamos lá, vamos acompanhar a primeira questão. Primeiramente, os conteúdos que nós vamos abordar nessa primeira aula é a questão do sistema prisional. Nós vamos trabalhar hoje sobre equilíbrio químico, professor Elton. Lembra de equilíbrio químico? Sim, Nós já falamos algumas coisinhas aí. Tem algumas... Corre para um lado, corre para o outro. Isso, tem algumas fontes aqui para que você possa, em casa, aprimorar mais aí nos seus estudos. Beleza? A questão que eu vou resolver uma é a questão 62 de 2010 do Caderno Azul, Sistema Prisional do INEP. Beleza? Então, uma questão muito bacana, uma questão que faz parte junto. Eu vou abrir aqui duas questões, né, do sistema prisional, só que as duas, uma é de estequiometria, como o professor Elton já tinha fuçado a minha aulinha ali, né? Não, viu que era... foi uma adivinhação. Ah, tenho certeza. Você falou que na minha cai chuveiro, na tua cai isso. Só que eu vou fazer uma abordagem de uma questão que é de estequiometria, envolvendo esse assunto que todo ano está sendo bem cobrado, bem abordado, que é a parte sobre deslocamento de equilíbrio químico. Eu vou no quadro daqui a pouco fazer com vocês algumas relações sobre equilíbrio. Mas antes vamos ler essa questão para que vocês possam entender o que ela quer. Beleza? Acompanhem comigo aqui então, ó. Questão 62 diz assim: às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico, existente entre alguns ingredientes do produto, de acordo com a equação química aqui, ó. Então, o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, na forma gasosa, mais a água, isso aqui provavelmente deve estar sobre pressão, e isto vai formar o quê? O ácido carbônico. Até deixa eu fazer uma outra equação, que isto aqui a biologia gosta de comentar bastante, essa dupla seta, né, pode ser representada dessa maneira também, ou seta inteira, daí tudo vai depender do autor da questão, às vezes o pessoal coloca meia seta ou seta inteira, ou a seta de dois sentidos, como aqui está representada. Só que como eu tenho ácido carbônico, que nós já citamos isso em sala de aula, isto aqui ioniza, liberando o quê? O H+, mais o HCO3-. E olha o que eu tenho aqui, o meu meio ácido. E esse deslocamento de equilíbrio vai fazer com que esse meio fique mais ácido ou fique menos ácido. Vai depender do quê? Por exemplo, do sangue. Isso aqui a gente chama de solução tampão, que está ocorrendo no nosso sanguinho ali. Quando você começa, né, a fazer atividades físicas, muitas vezes você sente aquela dorzinha básica, né, professor Elton? O que é isso? É o simples deslocamento de equilíbrio. Tudo bem? Ou até, pode perguntar para o seu professor de biologia, né, qual é o tipo de morte que acontece por ou acidose ou alcalose. O que é acidose? Acidez no sangue. Alcalose, basicidade, tornar o meio básico, acidose, o meio ácido. O pH sanguíneo, ele tem um fator lá, que é 7 ponto alguma coisa.
Agora, quando você vai fazer, né, uma respiração ou der algum conflito no seu organismo, essa taxa de CO2 vai fazer com que o deslocamento de equilíbrio ou aumente ou diminua a quantidade de H+, pelo deslocamento de equilíbrio. Ok? Eu vou colocar aqui para vocês agora os fatores principais que deslocam o equilíbrio no quadro branco, certo? Eu queria que vocês parassem essa aula e estudassem. O primeiro fator é o mais importante de todos, que a gente chama de concentração. A variação da concentração no deslocamento do equilíbrio, ok? Então acompanhe no seu caderninho lá com o professor Leonardo ou no seu material de estudo, as suas anotações, faça essa anotação que eu tenho quase certeza absoluta que isso vai ser cobrado numa questãozinha da prova do Enem agora em outubro. Beleza? Então o primeiro fator, acompanhe comigo aqui, ó, eu vou falar para vocês sobre quando você aumenta colchetes. Lembrando que colchete significa o quê? Concentração. Então, quando você aumenta a concentração de um lado que eu estou falando de reagente e produto, né? Porque você tem dois lados, posso até colocar aqui embaixo, ó, eu tenho isso aqui, ó, reagente produzindo o produto, certo? Então, nesse aspecto, ó, se eu aumentar a concentração de um lado, nesse lado eu estou falando, uma substância que está fazendo parte do reagente, ou aumentar uma substância que está dando produto. Quando você aumenta a concentração de um lado, você desloca o equilíbrio sempre para o lado, vamos escrever assim, o lado oposto. Ou seja, aumentou no reagente, você desloca o equilíbrio para o produto. Se você aumentou do lado do produto, você vai deslocar para o lado do reagente. Essa seria a nossa interferência da concentração, ok? Só que eu posso fazer o outro, ó, eu posso diminuir a concentração de um lado. E quando você diminui a concentração de um lado, você desloca o equilíbrio sempre para o mesmo lado. Então, tirou do reagente, deslocou para o reagente. Tirou do produto, deslocou para o produto. É sempre esse seguinte. Até o Elton tem uma maneira fácil, né, de lembrar, porque... Eu uso, né, a gravidade. Eu uso a gravidade para lembrar disso. A gente pode relacionar isso como se fosse uma gangorra. Diminuiu aqui, corre para cá. Perfeito. Né? Aumentou aqui, corre para o lado oposto. Sim. Beleza? Né? Simples. Tranquilo, pensa na gangorra. Simples, fácil, rápido e direto. Mas eu vou colocar esse aqui, ó, é o mais importante de todos. A parte sobre concentração. Existe a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio sempre para o lado endotérmico. O que é um lado endotérmico? Até vou colocar aqui, ó, o ΔH, daí é variação da entalpia, tem que ser o quê? Positivo. E quando você diminui a temperatura de um lado, você desloca o equilíbrio para o lado, o quê? Exotérmico, cujo ΔH desse processo só pode ser um ΔH o quê? Negativo. Então, esses dois fatores... Concentração, temperatura são muito aplicáveis. Por quê? Porque são fatores cotidianos nossos, né? Se você aumenta a temperatura, você tem um deslocamento de equilíbrio. Se você altera a concentração, você vai ter um deslocamento de equilíbrio. A indústria usa muito disso. Agora, o último é quando você aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, esse é um fator já um pouquinho menos comum de aparecer, certo? Principalmente concentração. Esse aqui, vamos dizer, ó, é o primeiro. Ok? Se você aumenta a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. Só que isto é só para substâncias gasosas. E quando você diminui a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de maior volume. Beleza? Essas são as nossas tendências de deslocamento de equilíbrio. Então agora você tem que parar, dar um pause aí na sua aula, certo? Não sei como é que você vai fazer isso, e buscar essas informações, principalmente a concentração. Quer ver agora, ó, na tela? Se você alterar as concentrações, vamos brincar um pouquinho agora desse deslocamento de equilíbrio químico aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não me interessa. Querem ver, ó, algumas informações importantes para o deslocamento. Vamos imaginar aqui, ó, professor Elton. Se
eu aumentasse a concentração de CO2, ó. Se você aumenta a concentração do lado do reagente, para que lado que você vai deslocar a nossa gangorrinha? Pro outro lado. Pro outro lado, ou seja, para o lado dos produtos. E o que vocês acham que acontece com essa concentração de H+? Essa concentração de H+, ela vai o quê? Ela vai aumentar. E se você aumenta a concentração de H+, o que vai acontecer? Vai diminuir o pH do seu meio. Então, essa é uma característica excepcional para cair na prova do Enem. Né? Não sei se o El também foca e grava o que a gente fala. Quantas questões sobre deslocamento eu e o Dalton já resolvemos? Várias questões. Então, é um tópico que aquilo que estava no quadro, que você tinha que decorar, aquilo decora, né? Lembra da gangorra? É o principal. Até hoje, o que eu vi de questões do Enem, melhor, o que eu só vi na questão do Enem é o efeito da concentração. Aliás, uma das últimas questões que o Dalton resolveu aqui foi sobre o potencial hidrogênico lá. Perfeito. Então, daí ele já associa tudo, porque isso é um meio, né, que pode ser associado junto com a biologia, junto com a variação de pH. Tudo bem? Agora, continuando aqui agora, ó. Vamos imaginar, deixa eu apagar isso aqui, que se eu diminuísse a concentração de uma outra substância qualquer, ó, deixa eu apagar isso aqui, certo? Quer ver, ó, o que acontece? A mesma coisa, ó. Vamos imaginar que eu diminuísse a concentração de água do meu sistema. Se eu diminuo a concentração de um lado, para que lado que eu vou deslocar o equilíbrio? Pro mesmo. Pro mesmo lado. Então, o que vai acontecer com a concentração, por exemplo, de H+, se o meu equilíbrio está indo para a esquerda? Eu vou diminuir a concentração de H+. Ou seja, eu vou tornar o meio menos ácido. Tá vendo? Ó, essa é a lógica do deslocamento de equilíbrio. Para que lado que você vai deslocar? Para a direita, para a esquerda, para o produto, para o reagente? Qual fator vai ser associado ao deslocamento para que você tenha esse deslocamento de equilíbrio? Certo? Isso cai em inúmeras aplicações. O esmalte do dente, que vai ser a próxima questão que eu vou falar para vocês, certo? A respiração, esse processo é um processo de deslocamento de equilíbrio. O galinho do tempo, né, que você já deve ter visto, é um galinho que muda de cor, ou ele fica rosa, ou ele fica azul. Se você tá para chuva ou tá para dia ensolarado, alguma coisa assim. Então, é pela concentração de água que você tem no meio. Então, você muda de coloração pelo deslocamento de equilíbrio químico. Beleza? Tranquilo? Vamos ver o que essa questão agora quer. Você já tem o conhecimento de deslocamento de equilíbrio, certo? Já estudou isso, físico-química, é um assunto certíssimo para a prova do Enem. Acompanhe comigo então aqui no quadro. O que ele vai dizer agora? Agora vamos apagar tudo isso aqui e vamos direto àquilo que ele quer nos comentar aqui. O que ele está pedindo? O comando da questão. O que ela está querendo ali, ó, ali embaixo? Ele fala assim: a alteração do equilíbrio anterior relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições escritas tem como consequência a. Então, vamos lá. Ó. Então, por que vazou, né, o refrigerante? Letra A, liberação de gás carbônico para o ambiente, elevação da temperatura do recipiente. Bom, quando você abre, é coisa cotidiana, né, professor Elton? Sim. Quando você abre um refrigerante, certo? A temperatura dele vai estar associada a essa liberação de gás? Letra C, elevação da pressão interna do recipiente. Deixa eu colocar a equação aqui de novo, ó. É a água mais o CO2 produzindo quem? O ácido carbônico, que é o H2CO3. Isso aqui está dentro do refrigerante, certo? Então, quando você abre, aqui até eu fiz um comentário aqui. Isto aqui está sobre o quê? Sobre pressão. Quando você abre, o que acontece? Você mexe com pressão, certo? O famoso certo? Meu amigo, o que sai dali? Certo? Só pode sair o quê? Se você tem o ácido carbônico, que é uma característica muito peculiar, o refrigerante está sob pressão. Então, o que acontece? É injetado gás carbônico na água, no meio, na solução. Então, o CO2 vai reagir com a água para produzir o ácido carbônico. Só que sob pressão. Quando você abre, o que acontece? Você iguala a pressão interna com a pressão externa e o CO2, o que acontece? Ele tende a vazar de novo, porque você tem um equilíbrio químico aí. Então, é pela elevação da temperatura esse escape. Talvez você possa pensar assim, mas professor, um refrigerante frio e um refrigerante quente,
Aonde que vaza mais rápido? Aí ele está fazendo outra pergunta. Aqui houve o vazamento. Indiferente se ele está frio ou se ele está quente, vai ter o vazamento. Se você dá uma chacoalhada, né? Dá uma chacoalhada no refrigerante frio e no refrigerante quente. Certo? Lógico, no quente a chacoalhar temperatura e fornecer energia. Mas ele não está falando sobre isso no texto. Não comanda a tá. questão. Beleza? Então, foque bem no comando da questão. Continuando lá no quadro, lá, ó. Elevação da concentração de CO2 no líquido, muito pelo contrário. Ó. Essa seria um absurdo. Ele sai, né? Porque o CO2 está saindo. A formação, né, de uma quantidade significativa de água. Pessoal, o vazamento, ele quer do vazamento. E o vazamento está pela associação com a molécula de água? Não está. Então, qual seria a nossa verdadeira resposta à letra A? Que é a liberação de CO2 para o meio, referente ao quê? A variação de pressão que você tem ali dentro. Certo? Ele não está pedindo deslocamento, ele só simplesmente agrupou a molécula de água com CO2, formando o ácido carbônico. Beleza? Tranquilo? Então, uma questão de deslocamento e equilíbrio envolvia a pressão, lógico, falei que não caiu nenhuma no Enem, isso aqui é do sistema prisional, não é específica do Enem, feita uma prova à parte, mas está aí uma outra maneira de você mexer com o deslocamento de equilíbrio. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa próxima. Algum comentário, professor Elton? Não, tranquilo. Assim, ó, elevação de temperatura do recipiente. Quem elevaria a temperatura? Quem é que está fornecendo energia para o recipiente? Então tem algumas questões que a gente já elimina bem rápido. É só fazer uma leitura concisa, concentrada. E sempre sai aquele vaporzinho, né? Aquele vaporzinho está relacionado ao trabalho realizado pelo gás que sai. Né? É uma transformação adiabática, porque ela ocorre tão rapidamente, que não dá tempo do meio trocar calor com aquela quantidade de vaporzinho que sai. E ele, ao realizar trabalho empurrando o ar em volta, ele resfria. Não por troca de calor com o meio, é porque ele está usando a energia dele para expandir, para empurrar o ar que estava ali para o lado. Quando ele faz isso, ele gasta a energia dele próprio. Para fazer isso, ele esfria e condensa. Então sai aquele vaporzinho, né? Depois que a gente abre lá uma garrafa de champanhe e tal, sai lá aquele vaporzinho, né? Agora você falou de aumento e diminuição de... Que não é vapor, eu estou falando para vocês entenderem. Tecnicamente, que lá não é vapor. Tá? Na verdade, já são gotículas de água, ou né, do gás, mas de água ali no caso. A suspensão coloidal, né? Saindo ali. Não é vapor. Tecnicamente, o vapor é invisível, a gente não vê, né? Tem vapor d'água, né, aqui agora, né? Você falou isso uma vez, eu estava em casa e o botijão de gás, ele estourou. Né? Saiu a válvula de segurança. A gente tirou a válvula de segurança, a gente tirou para fora de casa, a primeira, né, atitude tomada, só que daí aquilo vazou, não estava assim tão cheio, mas deu para perceber que formou uma camada de gelo, em cima da boca do botijão. Agora ele falou de pressão, diminuição de temperatura, é bacana o que Pela acontece. Realização de trabalho do gás, que quando sai expande, e ao expandir ele gasta a energia dele. Né? Você pode ver isso quando for passar desodorante, né? Quando aquele desodorante com recipiente metálico, deixa ele acionado lá uns 30 segundos, né? E você vai ver que ele resfria. Por isso. Legal, beleza? Então, questãozinha de deslocamento e equilíbrio aí, envolvendo as suas variáveis. Vamos para a próxima questão? Próxima questão também é do sistema prisional. Ele diz o seguinte, então tá aí a resposta, né? Liberação de CO2 para o ambiente. A próxima questão também vai falar sobre deslocamento e equilíbrio químico. Aqui eu vou fazer uma análise aí da utilização da pasta dental, né, o creme dental, para você obter um sorriso perfeito, professor Elton. Olha que lindo. Certo? Química a serviço da vida, né? E tudo isso tem a ver com quem? Com o deslocamento de equilíbrio. A tua mãe sempre falava assim, Elton, escove muito bem os seus dentes após se alimentar. Todo dia, Certo? Sim. E tome bastante leite. 3 vezes por dia. Beleza? Vocês vão entender agora o porquê. Né? Tomar leite, por exemplo, faz bem para os dentes. Porque a senhora, sua mãe, sempre teve razão. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Beleza? Acompanhe comigo lá então. Ó. Novamente, alguns temas. Agora, o equilíbrio químico nos dentes. Alguns sites aí importantes para que você possa aí buscar mais algumas informações pertinentes a esse assunto. Questão 83 do Caderno Azul de 2010, Sistema Prisional do INEP. Diz assim, o flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries. Aí, ó, importante. Para reagir com a hidroxapatita CA10PO46OH2. O aluno já fica desesperado só de ver isso aqui, né? O que é isso, professor? Calma. Vamos ler a questão.
Presentes nos esmaltes dos dentes, o flúor forma a fluorapatita, que é o Ca10PO4,6F2. Perceberam que houve a troca da hidroxila, da hidroxapatita, pelo flúor? Um mineral mais resistente. Então, ó, a hidroxapatita, que é o esmalte do dente, ela é frágil, vamos dizer assim. Só que quando você tem essa troca da hidroxila com o flúor, o mineral, né, esse minério no esmalte do dente se torna mais resistentes ao ataque ácido decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes. Então aqui, né, uma informação muito importante é, nossos alimentos, eles têm essa estrutura aqui, ó, C12H22O11, a famosa sacarose. Só que a sacarose, quando você não faz a alimentação, né, não faz a escovação, ela vai ficar na tua boca. E com o tempo, o que acontece? Ela começa a liberar H+, ou seja, a sua boca se torna cada vez mais ácida. E essa acidez vai fazer com que haja um deslocamento de equilíbrio, fazendo com que as cáries, né, surjam com maior facilidade. Então você tem que saber primeiro, ó, qual a informação importante nessa questão? Bom, ele fala que a hidroxapatita é menos resistente do que a fluorapatita. Ponto. Beleza? Só isso. E ele fala alguns problemas aí que podem causar a cárie, né, no nosso organismo, no nosso, né, sistema bucal. Tudo bem? Agora, continuando a leitura aqui. O que nós temos que ter? Ó? A reação de dissolução da hidroxapatita é... Então tá aí, ó. O Ca10PO4OH2, 6OH2, mais 8H+, formando 10Ca mais 2, mais 6HPO4 menos 2 e mais H2O. Então, ó, isto aqui é a hidroxapatita. Isto aqui é o dente. O esmalte do dente. Beleza? Só que olha só, olha como é bacana isso aqui, ó. Ele não colocou porque a intenção da questão não era deslocamento de equilíbrio, mas você tem uma seta no sentido contrário aqui, ó. Beleza? Agora, ó, Elton, olha que bacana tua mãe falando. Não escovou o dente aí, não, né? Não, calma, essa é outra. Tá. Você está se alimentando primeiro. Né? Sim. Vamos tomar leite, professor Elton. É verdade. Leite é rico em o quê? Em cálcio. Certo? Cálcio, agora, sim. olha pra tela. Cadê o cálcio? Tá aqui, ó. O que acontece se você toma leite? Você está ingerindo cálcio. Aumentando a concentração Você desse está lado. aumentando a concentração de cálcio do lado dos produtos. Para que lado que você vai deslocar o equilíbrio? Pro outro. Pro outro lado. Ou seja, o teu esmalte do dente vai ficar cada vez mais o quê? Resistente. Uhum. Olha que bacana. Certo? Agora, você não escovou os dentes, professor Elton. Tomou leite, mas não escovou os dentes. Adiantou alguma coisa? Não, porque daí eu tô com a hidroxiapatita, que é um mineral mais frágil. Então vamos aqui agora ao deslocamento, tá? Você foi pela ideia, olha o que nós temos aqui, ó. Se você não escovou os dentes, o que eu falei para vocês que a sacarose libera? O H+. E onde que você tem H+, na tua reação? Aqui, ó. Se você não escovou, você está produzindo H+, produzindo. O que está acontecendo com a concentração de H+, aqui? Ela aumenta. E se aumenta do lado do reagente, você desloca para o lado do produto. O que acontece com a tua hidroxapatita? Ela cada vez vai sofrer uma dissolução. Cada vez ela está ficando mais o quê? Fraquinha. Ou seja, mais suscetível a uma cárie. Você está desmontando ela, né? Isso, dissociação, professor. Beleza? Olha que bacana. Então, dois métodos bem importantes, né? A adição de certa substância que contém um íon presente naquela reação, certo? E que, né, o H+ pode ter interferência direta sobre o deslocamento de equilíbrio químico. Então, essa já foi, se eu não me engano, 2 questões parecidíssimas com a prova do Enem, que falava sobre a hidroxapatita, um mineral que pode ser dissolvido pela ação ácida do meio. Beleza? Tranquilo? Acompanhe comigo novamente então na tela. Ele fala o seguinte agora, ó. Dados, massas molares de cada uma das substâncias, ó, que bacana que o Enem foi aqui, ó. Ele já deu a massa molar da substância, ó, da hidroxapatita, que é de 1004, e do ânion hidrogênio fosfato, que é de 96, e do cálcio, que é 40. Bom, professor Elton, nenhuma informação importante fora essa explicação de deslocamento e equilíbrio. Ele já deu o comando da questão?
Ainda não, né? Não sei o que fazer ainda. Agora, vamos lá. Supondo-se que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxapatita, então, ó, estou falando da hidroxapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 grama desse material, quem que é 1 grama desse material? Desculpa, miligrama né? Desse material da hidroxapatita, ocasiona a formação de aproximadamente tantas miligramas ou tantos miligramas de íons totais. Então, quem são os íons? Vamos àquilo que nos interessa. Olha só, já trouxe a resolução bonitinha para vocês aqui, ó. Cada 1 mol de hidroxapatita que você está dissolvendo pelo meio ácido que foi citado no texto, você está produzindo 10 mols de íons Ca+2, 6 mols de íons hidrogênio fosfato. Note que a água não entra porque ela não está na forma de íons. Tudo bem? Então, ó, pela resolução, o que nós vamos ter aqui? Ó? Cada 1 mol, você estará produzindo 10 mols de Ca+2 e 6 mols de HPO4-2. Só que o que ele falou? Que de massa. Essa estrutura aqui, ele falou de massa. E esse cara, ele estava pelas alternativas também especificando o quê? A massa. Então, eu vou fazer uma relação de massa com massa? Sim. Como? O mol, aqui já é cálculo estequiométrico, professor Elton, ó. Eu tenho o mol, que se você voltar na tela, não precisa voltar, mas você tinha a massa da hidroxapatita que foi dada, que era de 1004. Traduzindo, a cada 1004 gramas de hidroxapatita, 400 gramas de cálcio na forma iônica eu estou obtendo. De onde esses 400? Se você olhar na tela anterior, estava lá, cálcio é igual a 40. 40 é 1 mol. 10 mols, você vai ter 400 gramas. E 96, que era do monofosfato, monohidrogênio, monoácido fosfato, 6 mols vai dar 576 gramas. Agora eu posso fazer uma conta total, somando ali, ó. A cada 1004 gramas de hidroxapatita, eu somei 400 mais os 576 gramas de hidrogênio fosfato. Totalizando 976 gramas de íons totais. Mas quanto que ele falou no texto que foi colocado para a dissolução completa? De 1 mili. Aqui o Elton adora fazer isso, né? Eu fiz isso pensando nas mudanças de unidade, ó. Miligrama, mili é a mesma coisa que 10 na menos 3. Eu poderia ter colocado ali, certo? 1 miligrama, né, micrograma, a unidade que vai ser especificada ali. Aqui eu só fiz uma gracinha para poder relacionar esses valores. E agora, se você calcular, vai te dar quanto? Ó, não precisa nem fazer conta, né? Se você tinha, ó, até vou eliminar aqui, ó, vou deixar o 1 miligrama, certo? É só fazer uma continha. De 1004 para 1, né, dividido por 1000, professor Elton? Então, o que eu tenho que fazer com esse 976? Eu vou ter que dividir também por quanto? Por 1000. E dividir 976 por 1000, você vai encontrar quanto? 0,97 gramas de íons produzidos de modo geral. Então, resposta para essa questão ficaria a letra D, 0,97 aproximadamente. Então, deixa eu deixar aqui a minha resolução inteira. Vai aparecer? Não? Não. Então, olha só. O que nós precisamos analisar aqui é a estequiometria propriamente dita. Então, o que você precisa saber? A proporção estequiométrica é uma questão direta, sem muitas delongas em relação à estequiometria. Ele dava a hidroxapatita e a quantidade de íons. Pronto, acabou. Né? Eram 10 mols de íon cálcio, eram 6 mols, se não me engano, de íons 8. Acho que era 8, né? Volta lá. 6, isso, 6. Então, pode deixar aí, pode deixar nessa tela aí. Eu preciso fazer uma pergunta, Paulo. Pode fazer. Por que você não levou em conta a água? Porque não está na forma de íon, né?
ele está pedindo a quantidade de íons totais. Ele pediu íon. Isso, então ó, é o eu vou comando voltar. da questão propriamente dita. Então, na tela de novo, ó, vamos destacar aqui as informações. Ó. O que ele quer saber? 1 miligrama desse material, ele quer saber, supondo que o esmalte, né, ó, hidroxapatita pelo ácido, ele quer saber. Agora, se você virar a próxima questão, ó, ele está pedindo o total de íons. Ó. Tá certo, entendi. Beleza? Então... E a água não está ionizada, não né? Não está na forma de íon, então você não pode contabilizá-la, vamos dizer assim. Então a proporção estequiométrica ficou de 1 para aquela quantidade específica de íons, retirando a molécula de água ali. Então por isso, ó, uma atençãozinha, certo? Às vezes você sabe até fazer a relação estequiométrica, mas não lê a questão com cuidado. Ou talvez nem a questão, né? Até as alternativas. Porque se ele pedisse a massa total de produto obtido, eu teria que levar em consideração a molécula de água também. Mas como ele só pediu especificamente os íons, né, da dissolução de 1 miligrama de hidroxapatita, você tem essa relação final aí. Outro raciocínio que eu acho importante fazer nesse tipo de situação, pelo menos para mim pega, porque é fácil distrair, ele falou assim, um mol tem uma massa molar de tanto. Outro mol de, né? Aí você tem que chegar lá na reação e ver, opa, mas eu não tenho um mol só. Eu tenho, quer dizer, tinha um mol da hidroxiapatita, mas eu tinha 10 de cálcio, 6 do... Cara, isso tem que estar ligado. Por isso que eu sempre falo pro aluno, né? Abra a unidade, né? Por exemplo, assim, isso até que não é tão muito comum, mas em soluções, que também a gente vai resolver, tanto eu quanto o Dalton, por exemplo, 2 mols por litro. Traduza isso na tua cabeça. Deixa ali no cantinho da tua prova 2 mols em 1 litro. Porque tenho certeza absoluta que ele vai dar lá em 500 ml daquela solução. Opa, se eu tenho 2 mols em 1 litro, em 0,5 litros eu vou ter quanto? É a base para você montar a regra de 3. Sim. Né? Para ajudar, acho que pensando assim, né? Então, por isso que essa questão aí eu fiz, ela resolvendo, lógico, eu resolvi ela por etapas ali, a parte estequiométrica, mas eu já emendei ela com a primeira questão, que também era deslocamento e equilíbrio, para mostrar para vocês que de uma única questão a gente pode elaborar várias outras. Então, que nem do chuveiro, pode ser que ele cobre a corrente, pode ver a resistência, a potência. Muita coisa então, pra pedir. São várias variáveis que podem ser cobradas. Então, são situações de deslocamento de equilíbrio, de cálculo estequiométrico, que realmente você precisa estar muito atento, certo? Então, dê uma estudadinha naquilo que eu coloquei para vocês ali no quadro branco, certo? A relação do deslocamento de equilíbrio. Estude principalmente a parte de concentração, né, a gangorra que o professor Elton, né, a gente nem tinha conversado nada sobre isso. Um belo dia ele falou, mas é parecido com a gangorra? Eu falei, fechou, pronto, é isso mesmo. Tanto é que até um tempo atrás, quando dava minhas aulinhas de equilíbrio, eu colocava as bolinhas. Ajuda. Aí eu perguntava para os alunos se eu erguer esse lado aqui, que eu estou aumentando. Para onde que vai a bolinha? Aí a bolinha corria, olha que bacana. Tá? Diminuir aqui, vem de lá para cá. Isso, então são essas relações que você precisa abordar para esse tipo de questão. Então, estude isso, estude que essa parte de deslocamento é muito essencial. E, lógico, estequiometria. Quantas aulas já resolvemos? Várias. Quantas questões de estequiometria? Em todas. Beleza? Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.